Quando Jesus me tocou, minha vida foi transformada. A vida do Vinícius também, ele vai procurar repartir com você o que foi que aconteceu na vida dele, nesse encontro com Jesus. É algo extraordinário. Reparte com a gente, Felipe. O Vinícius, por favor. Paz, igreja. Bom, tudo começou há 3 anos atrás. Eu era uma pessoa muito antissocial, da minha esposa, que me deixa mentir. E eu não falava muito com as pessoas, na rua, no ônibus, em qualquer lugar eu evitava de falar com as pessoas. E o ódio tomava conta do meu coração. Até que um dia um rapaz sentou do meu lado no ônibus, eu escutando música, não gostava de falar com ninguém. Ele me cutucou e pediu para falar comigo. Aí eu disse que sim. Então ele começou a contar a história dele, o que ele fazia de errado, como ele era um pecador, né? E quando ele encontrou Jesus, o amor de Jesus curou ele, né? Ele desistiu de se suicidar, ele queria se suicidar. Começou a contar, a falar da vida dele, começou a dizer o que ele fazia de errado e como ele mudou depois que ele encontrou Jesus, né? E eu fiquei só ouvindo ele falando. Para mim aquilo, né, na época não tinha muito sentido. Mas quando ele terminou de falar, ele foi se levantar, ele pegou na minha mão e disse: prazer te conhecer. Eu tinha que te falar isso. E meu nome é Vinícius. O mesmo nome que o meu. Então aquilo me arrepiou, me deixou por dentro assim. Mas por que ele disse essas coisas para mim? Por que ele estava do meu lado e veio até mim e falou: eu tenho que te dizer essas coisas? Eu fiquei tão pensativo nisso que eu liguei para minha mãe perguntando, falei com alguns amigos, mas ninguém me deu uma resposta concreta do que significava aquilo. Passado esse tempo, de mês em mês, várias pessoas na rua vinham falar comigo, pessoas que eu nunca vi na minha vida, chegavam para mim e diziam: Jesus ama você, eu tenho que te falar isso. E ia embora. E eu não entendia muito bem o porquê essas pessoas vinham falar comigo. Até que esse ano, no começo do ano, eu estava em casa, orando, e quando eu estava orando, veio essas palavras da minha boca: Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Eu digo sim para o Senhor. Eu aceito o Senhor na minha vida. Faz um milagre na minha vida, da minha família. Eu aceito o Senhor Jesus na minha vida. Eu não sabia o porquê eu estava falando aquelas palavras, mas aquilo me arrepiou. E eu estava tomando banho, e aquela água quente tocando em mim, e eu comecei a tremer. O Espírito Santo estava me tocando, mas eu ainda não sabia. Então, passado um mês disso, me deu uma vontade muito grande de ler a Bíblia. Lembrando que eu não era frequentador de nenhuma igreja. E eu comecei a ler, como qualquer um começa a ler um livro, a ler do começo, né? Eu comecei a ler Gênesis. Mas como eu não tinha um entendimento tão grande, eu parei na metade. Eu não estava entendendo muito bem. Então, um amigo meu falou para eu ler Provérbios, que dava muito ensinamento sobre a vida, muitas lições, e que eu ia gostar muito. Então eu li em 4 dias. E aquilo me deu vontade, eu falei: eu quero ler mais. Aí ele falou: agora você lê Mateus e João. Ali eu conheci o caminho, a verdade e a vida. E o nome dele é Jesus. Ali eu conheci Jesus. Então, amém. Amém, Senhor. Então ali Jesus me encontrou, né? E eu decidi entregar minha vida a Ele. Passado esse tempo, eu ainda não frequentava nenhuma igreja. Isso tudo estava acontecendo na minha casa. E eu comentei com um amigo meu que eu queria muito conhecer uma igreja, eu queria ir até uma igreja, porque eu tinha entregue a minha vida a Jesus, eu tinha me convertido, eu sabia dentro do meu coração o amor que Deus estava me dando e o ódio que Ele estava me tirando, o meu orgulho, tudo que eu tinha de ruim. Eu comecei a perdoar as pessoas que eu não conversava, fazia 1 ano, eu comecei a pedir perdão para elas não entendendo nada, eu comecei a perdoar elas. Então ele disse: onde você mora? Eu falei: no Sítio Cercado. Ele falou: olha, tem uma igreja muito boa lá no Sítio Cercado, que é a Shalom, eu já fui lá. E você vai gostar, tem o pastor Dilon, que é um pastor muito sério e tudo mais.
Eu falei, bacana, cheguei em casa, pesquisei, Rua David Taus, é a rua da minha casa. Aí, então, eu vi que realmente é essa a igreja mesmo, vamos lá. Eu comecei a vir a pé, só que eu não sabia que era 3 quilômetros daqui, né? Mas eu comecei a vir a pé, vinha todos os domingos, e hoje minha esposa está frequentando também, minha filha. E, assim, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Hoje eu vou me batizar, hoje eu vou confirmar isso. Mas eu já tive uma experiência com o Espírito Santo em casa mesmo, eu ouvi a voz de Deus me perguntando, filho, como é ser cristão para você? A hora que eu fui responder ele, eu respondi em línguas. E isso foi maravilhoso, eu não tinha controle sobre aquilo, eu ia responder, Senhor, é amar a Ti sobre todas as coisas, é servir, e aquilo saiu em línguas, né? Foi uma experiência maravilhosa, contei para o pastor Fábio, e depois que eu comecei a vir nos cultos, eu comecei a participar da célula, né? Eu não tinha muita comunhão com as pessoas da igreja, não conhecia todos, né? E é muita gente mesmo para conhecer, mas na célula eu comecei a conhecer a história de cada um pouquinho, né? Isso foi muito bacana de conhecer a história de vida de cada um. Mas assim, o que eu penso é que se hoje Deus não me desse mais nada, eu seria muito grato a Ele, porque Ele já deu tudo que eu precisava naquela cruz.